sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos orar nesse instante, iniciando mais uma live, hoje de estudo bíblico para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, soberano Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para compartilharmos, Senhor, a Tua palavra, louvando e bendizendo o Teu nome, para transmitirmos, Senhor, anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra fiel e verdadeira. Senhor, nesta noite, abençoa todas as famílias que nos acompanham, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que nesta noite parou os seus afazeres, Senhor, para poder cultuar a Ti, para poder orar, ó Deus, buscar a Tua face. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. E nesta noite glorificamos o nome do Senhor por isto, pedindo a Deus que essa live seja grandemente proveitosa e todo aquele, Senhor querido, que te adorar nesta noite, Senhor, que te buscar nesta noite, possa encontrar-te, Senhor, conforme a palavra do Senhor estabelece para cada um de nós. Glorificamos o nome do Senhor, com gratidão oramos, e iniciamos esta live no nome do Senhor Jesus. Amém. Mas louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, por você ter acompanhado durante todo esse tempo nossas lives, adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. E mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez queremos glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez queremos bendizê-lo na beleza da sua santidade. Eu quero convidar você que tem o inário Salmos e Hinos, que é o inário usado pelas Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pela Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Você que tem esse inário, que você possa abrir no hino 170, 170. Nós vamos cantar este hino, o hino 170,
Careço de Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor com este hino 170 do nosso inário Salmos e Hinos. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas ou na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Este foi o hino 170 do inário Salmos e Hinos, que é o inário usado pelas igrejas congregacionais do Brasil, e outras denominações também usam o inário Salmos e Hinos, a exemplo da igreja cristã evangélica. Nós cantamos os cânticos dos Salmos e Hinos e recomendamos. É um inário realmente totalmente voltado para as Escrituras Sagradas e para a edificação do povo de Deus e para o louvor, honra e glória unicamente do nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero convidar você para a leitura do Salmo 15. Você que está com a sua Bíblia aí, que você possa abrir no Salmo de número 15.
Nós vamos ler este Salmo. Salmo 15, ele tem apenas 5 versículos, mas é um salmo de grande importância para a nossa leitura. Então, quero convidar você para a leitura do Salmo 15. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A gente leu o Salmo de número 15. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecidos pela leitura da palavra fiel e verdadeira do Senhor nosso Deus. Ore comigo. Bendito Deus, graças te rendemos, Senhor. Louvamos o teu santo, glorioso nome pela leitura da palavra do Senhor nesta noite. Agradecemos a ti, ó Deus nosso, por termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos e poder, Senhor, sentir que o Espírito do Senhor nos ilumina e aplica a palavra ao nosso coração. Bendito Deus, que nesta noite possamos glorificar-te, que nesta noite possamos crescer em conhecimento por meio da palavra do Senhor. Dá-nos sempre, Senhor, a tua graça e fidelidade sobre nós e aceita, Senhor, este nosso culto de louvor, de adoração, de rendição a ti. O Senhor é soberano e fiel sobre as nossas vidas. Queremos exaltar-te, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por sua bondade para conosco, pelo seu agir nas nossas vidas, porque o nosso Deus é fiel. O Senhor tem tratado conosco maravilhosamente e nós glorificamos o seu santo e precioso nome pelo seu cuidado sobre nós. Queridos irmãos, vamos neste instante continuar louvando ao Senhor, cantando mais algumas canções para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos cantar a canção Em Adoração, como alguns conhecem com o título Como o Rei Davi. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como rios, rios de água viva, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como rios, rios de água viva, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi,
quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és do louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, glória ao Senhor nosso Deus. A Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Continuemos louvando ao Senhor nosso Deus. Vamos continuar bendizendo ao Senhor, cantando agora maravilhoso é estar em tua presença. Quão formoso és, Rei do universo. Cantemos esta canção em nome do Senhor Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é
Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Irmãos, tendo louvado ao Senhor com essas canções, bendizendo o santo nome do Senhor nosso Deus, nós vamos para o nosso estudo. Antes estaremos orando, pedindo a bênção do Senhor para cada um de nós, a fim de que tanto eu aqui quanto você, aí onde você está, nós sejamos tocados pela palavra do Senhor, nós sejamos impactados pela palavra do Senhor. Quero convidar você para este momento de oração em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, com canções que buscam exaltar-te, com canções que buscam glorificar o nome do Senhor nessa adoração. Agora, Senhor, nós estaremos estudando a palavra, nós estaremos, ó Deus, pensando sobre a Tua palavra, expondo a Tua palavra, Senhor querido, para a meditação do Teu povo nesta noite. Que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra, Senhor, porque ela é fiel e verdadeira. E que possamos crescer assim para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado então seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero convidá-los para a gente ter o nosso estudo. E como os irmãos sabem, quinta-feira passada nós começamos uma série de estudos sobre a doutrina do pecado, sobre pecado, e a gente mostrou que existe uma disciplina que trata exclusivamente disso, buscando entender toda essa doutrina sobre o pecado. Essa disciplina é chamada de amartiologia, ou hamartiologia, como alguns preferem. Então, nós estaremos durante algumas quintas-feiras estudando exatamente um pouquinho sobre hamartiologia e estudando sobre a doutrina do pecado. Semana passada nós estivemos trazendo alguns conceitos sobre o que é pecado. Hoje, irmãos, nós vamos ver a origem do pecado e estaremos tratando sobre a origem do pecado no mundo angélico. Em primeiro lugar, nós estaremos tratando sobre como começou o pecado no mundo dos anjos, entre os anjos, e aí nós estaremos vendo os textos da palavra de Deus que nos mostra exatamente isso, de maneira que nós gostaríamos que você pudesse estar acompanhando e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu quero convidá-lo a ler comigo a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. 1 de João 3, 8 é a nossa leitura nesse instante. Convido você, se você está com a sua Bíblia aí, abra, porque nós hoje não estaremos colocando na tela aqui os versículos, e você pode então acompanhar aí na sua casa. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Veja bem o que o texto sagrado nos diz. 1 de João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, novamente a leitura: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, essa é a nossa leitura e nós vamos ao nosso estudo desta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los para a gente poder acompanhar em detalhes, conferindo também alguns versículos nessas Sagradas Escrituras. Então, o que é que nós vamos estudar hoje, irmãos? Nós vamos aprender que o pecado ele não começa com Adão e Eva. É bom que todos já comecem aprendendo isso. A gente viu na lição anterior o que é pecado. Estudamos o conceito do que é pecado, mas hoje a gente ficou de ver a origem do pecado. E aí, irmãos, a gente vai estar respondendo as seguintes perguntas. Qual a origem do pecado? Como o pecado entrou no universo? Como o pecado chegou aos homens? E o que a Bíblia revela sobre isto? Então, hoje nós vamos estar estudando a origem do pecado no mundo angélico. Por quê? Porque, irmãos, o pecado não começa com Adão e Eva.
pecado começa no mundo dos anjos, no mundo angélico, no mundo angelical. É bom sempre saber isso. O pecado não começa no mundo material, ele começa no mundo espiritual, ele começa com os anjos. É lá que surgiu a primeira rebelião, o primeiro pecado, e a partir dali, então, depois o pecado chega à raça humana. Hoje, o nosso estudo vai estar tratando sobre isso, sobre a origem do pecado, e a gente vai ver que surgiu no mundo angélico. Então, antes que o pecado chegasse à raça humana, os anjos já haviam cometido pecado. É por isso que a serpente, Satanás, quando vem para tentar Eva, já havia a serpente, o Satanás já havia, a antiga serpente já havia cometido o seu pecado. Então hoje na lição a gente vai ver como o pecado chegou no mundo angélico, e aí no próximo estudo a gente vai estar vendo como o pecado chegou à raça humana. Mas é interessante a gente começar dizendo o seguinte: Deus não é o autor do pecado. Pode afirmar isso sem nenhum medo de errar. Deus não é o autor do pecado. Antes da gente mostrar a origem do pecado no mundo dos anjos, no mundo angélico, é conveniente que nós afirmemos que Deus não é autor do pecado. Por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, Deus não pecou. Deus nunca pecou. Deus é absolutamente perfeito. As Escrituras declaram a perfeição de Deus, de maneira que não há em Deus falha nenhuma, não há em Deus erro nenhum, não há em Deus pecado algum. Textos fortes das Escrituras vão nos provar que Deus nunca pecou e que Deus não é o autor do pecado. Porque talvez alguém fique pensando, mas se o pecado surgiu no meio dos anjos, não estava ainda entre os homens, surgiu lá no céu, então Deus é o autor do pecado? Deus não é o autor do pecado. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, olha só, eu vou citar aqui, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, aí você pode acompanhar. Deuteronômio 32, versículo 4, tratando sobre Deus, mostra a perfeição de Deus, mostra todos os seus caminhos sendo perfeitos. É tanto que o texto vai dizer assim, olha: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Então, o texto de Deuteronômio 32, versículo 4, está mostrando claramente que todas as obras de Deus são perfeitas. Então, não podemos, em hipótese alguma, atribuir pecado em Deus ou a origem do pecado em Deus. 2 Samuel capítulo 22, verso 31, é outro texto riquíssimo das Sagradas Escrituras. E esse texto vai dizer o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, o caminho de Deus é um caminho perfeito. 2 Samuel 22, 31. Ainda para a gente, eu estou citando alguns textos porque é de grande importância, irmãos, que eu afirme algo e que eu possa apresentar nas Escrituras os textos para respaldar o que estou dizendo. Então, olha outro texto, Jó, capítulo 34, versículo 10. Se você está aí com a sua Bíblia e quer abrir, abra em Jó 34, versículo 10, onde nós temos mais uma vez mostrando a perfeição de Deus. E o texto diz assim, olha, Jó 34, verso 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Ou seja, longe de Deus que ele pratica perversidade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Porque Deus não peca, Deus não comete perversidade, Deus não comete injustiça, porque Deus é perfeito. Jó 34, 10. Ainda no Salmo 18, verso 30, é possível você encontrar, mais uma vez, as Escrituras mostrando a perfeição de Deus. Então, Deus não é autor do pecado, Deus nunca pecou. O Salmo 18, 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada,
Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, ou seja, o caminho de Deus é perfeito. Não há em Deus falha nenhuma. Portanto, Deus não peca, Deus não é o autor do pecado. Jesus, falando para os seus ouvintes, Jesus diz o seguinte, olha, sede, portanto, vós perfeito, sede, portanto, perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste, é o vosso Pai que está no céu. Isso está em Mateus 5,48. Então, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele está dizendo ali, para os seus ouvintes, que eles devem ser perfeitos, como perfeito é o nosso Deus, mostrando que Deus é um Deus perfeito. Não há em Deus pecado algum, não há em Deus falha nenhuma, e nem Deus é o autor do pecado, e nem Deus é o autor do mal, como muita gente pode tentar imaginar. Tiago capítulo 1, versículo 13, Tiago alertando, ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta a ninguém. Então, irmãos, Deus não pecou, nem pode ser culpado pelo pecado, porque Deus não peca e Deus não é o autor do pecado. Colocar a culpa do pecado em Deus é blasfemar contra o caráter de Deus, que é de santidade. Atribuir a Deus a origem do pecado é duvidar dos seus atributos, porque se você pega, nós estudamos os atributos de Deus, se você pega todos os atributos de Deus, você perceberá que todos eles apontam para a perfeição de Deus, para a justiça de Deus, para a retidão de Deus, de sorte que Deus, não há nele injustiça, não há nele erro, não há nele nenhum desvio, Deus é perfeito em seus caminhos. Irmãos, Deus é bom. Ele não pode ter criado o mal. Ele não pode ter criado o pecado. A bondade de Deus implica que ele é parâmetro definitivo do que é bom. Deus é o modelo, Deus é o parâmetro, Deus é a referência de bondade, do que é bom. E que tudo o que ele faz é digno de aprovação. Quando eu digo que Deus é bom, eu estou dizendo que ele é o parâmetro de bondade. A Bíblia vai dizer claramente que o Senhor é bom. Ele é assim, o parâmetro definitivo do que é bom. E é tanto que Jesus, quando o homem chega para Jesus, um jovem chega para Jesus, quando chama Jesus de bom, Jesus diz assim, ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele está, em primeiro lugar, admitindo que ele é Deus, uma vez que o sujeito chamou ele de bom, então você está sabendo que bom só tem um, que é Deus. Ele está mostrando que Deus, soberano Senhor, é a bondade em si mesmo. Ele é bom. Deus é justo e reto, irmãos. E é interessante quando a gente diz que Deus é bom, você vai ver que as Escrituras estão recheadas de textos que nos falam isso frequentemente. Salmo 100, verso 5 diz, porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. O Senhor é bom. Então ele não é autor do pecado. O Salmo 106, verso 1 diz, rendei graças ao Senhor, por quê? Porque ele é bom. Então o Senhor é bom. Se ele é bom, ele não é o autor do pecado. O Salmo 107, versículo 1 também grita da mesma forma, rendei graças ao Senhor porque ele é bom. O Salmo 34 diz assim, o verso 8 precisamente, diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, irmãos, Deus é bom. E vale bem lembrar aquela frase muito dita hoje em dia, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, o Senhor é bom. Então, Deus não é o autor do pecado. Deus é reto e justo, irmãos. Isso significa o quê? Que ele é o parâmetro definitivo também de justiça e de retidão. Deus é perfeito. É tanto que o Salmo 32, versículo 4 diz assim, todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e nele não há injustiça, ele é justo e reto. Então o Senhor é perfeito em seus caminhos. De modo que não podemos dizer que Deus é o autor do pecado. Abraão,
ele no capítulo 18, verso 25, quando ele está intercedendo pela cidade de Sodoma, ele diz assim, não fará justiça o juiz de toda a terra, porque ele sabe que Deus sempre faz o que é justo, reto, perfeito e bom. Deus também fala e exige o que é reto. Ele mesmo diz, eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Está em Isaías 45, 19, ele diz assim, eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. De sorte que Deus é perfeito. Mas também, irmãos, é bom saber o seguinte, quando eu falo de pecado, quando eu falo do mal, eu tenho que entender que o mal, ele não provém de um poder que está à altura de Deus, de um poder que é semelhante ao poder de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com o chamado dualismo supremo do universo. Porque você já notou que muita gente pensa que o universo é uma guerra das forças do bem contra as forças do mal, uma guerra de Deus contra o mal. Irmãos, Deus não está guerreando contra o mal, porque quem entra numa guerra entra para vencer. Se Deus entrar na guerra contra o mal, ele vai vencer. E ele não entrou nessa guerra para dar um fim definitivo no mal. Ele permite o mal. Ele permite o pecado ainda. E aí, tem gente que pensa, que parece defender esse dualismo universal. Ele pensa que existe uma força do mal semelhante à força de Deus e Deus vive testando força com o mal. Irmãos, Deus não vive testando a sua força com o mal. Satanás não é páreo para Deus. É por isso que eu discordo totalmente daquelas orações que as pessoas fazem, e para elas é como se Satanás fosse forte, poderoso, e parece que Deus vai perder a batalha, no final Deus vence, mas Deus parece que vai perder. Irmãos, Deus nem parece que vai perder, e Deus não vai perder. Deus não vive medindo força com o mal, com o pecado. Ele não suporta o pecado, ele não tolera o pecado, ele é santo, perfeitamente santo, mas Deus permite o pecado ainda atuando nesta terra e o inimigo atuando nessa terra. Mas não existe essas duas forças ou seres divinos que se opõem eternamente, sendo um bom e outro mal. Não. Deus não está ainda em guerra com Satanás, Deus não, porque Satanás já está julgado e condenado. E no tempo certo vai acontecer aquilo que Deus determinou. Embora a gente saiba que o diabo exista, que o diabo é mentiroso, que o diabo é pecador desde o princípio, o diabo não é autoexistente. Ele não possui os atributos de Deus e ele não está em guerra contra Deus como se fosse igual a Deus. Não há essas duas forças guerreando de igual para igual. Não há. Não há duas forças guerreando de igual para igual. Portanto, irmãos, olha só. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensar no pecado e na origem do pecado, para a gente não atribuir a Deus, mas também a gente não atribuir como se houvesse um outro ser criador que criou o mal. Não. Não há nenhum outro ser criador. Deus é o único criador, irmãos. Satanás não cria nada. As hostes espirituais da maldade não criam nada. Só Deus é criador de todas as coisas. Só Deus tem o poder de criar. Satanás ele vem e deturpa as coisas, mas ele não é criador de nada. Uma coisa a gente tem que entender a respeito disso. A gente também tem que ter cuidado, irmãos, com o teísmo aberto, que acha, que prega que Deus foi pego de surpresa. Deus não sabia que Satanás, que os anjos iam se rebelar, que Satanás ia ser o príncipe e líder, príncipe do mal, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Existe um movimento teológico chamado de teísmo aberto, que nega que Deus seja soberano, nega que Deus seja onisciente, nega que Deus seja onipresente, nega que Deus seja onipotente. Eles relegam Deus a um Deus fraco, pequeno e limitado. E aí eles dizem que Deus foi pego de surpresa. Deus teria sido pego de surpresa pela rebelião no mundo angélico. Irmãos, como diz Wayne Grudem, jamais devemos pensar que o pecado surpreendeu a Deus, que o desafiou ou sobrepujou a sua onipotência ou seu controle providencial do universo. Não. Deus, na sua onisciência, ele sabe todas as coisas do passado, presente e futuro. Deus não é pego de surpresa, de modo algum. Então,
Dito isto, vamos então ver como começou o pecado no mundo angélico? Vamos tratar um pouquinho disso para a gente entender que antes do pecado chegar em Adão e Eva, ele já havia acontecido no mundo espiritual, no mundo angélico. O pecado teve sua origem no mundo angélico, com a queda de Satanás e dos demônios, dos seus anjos, que hoje são conhecidos como demônios. Os primeiros pecadores, na verdade, foram os anjos, lá no mundo espiritual. Deus é o criador de todos os anjos. Isso a gente tem que entender. Deus é o criador de todos os anjos. As Escrituras nos mostram que Deus é o criador de todos os anjos. Pois o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, ele diz assim, que Deus criou todas as coisas, preste atenção, Deus criou todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então Deus criou tudo, inclusive os anjos, que depois se tornaram demônios. Deus cria todos os anjos. E Deus criou todos os anjos bons. É bom lembrar isso. Deus, quando cria os anjos, ele faz todos eles anjos bons. Deus não faz uma classe de anjos bons e outra classe de anjos maus. Deus faz somente anjos bons. A Bíblia não deixa dúvida com relação à existência dos anjos, que Deus criou um grande número de anjos, sendo todos anjos bons. Ele não criou anjos maus. As Escrituras nos ensinam que tudo o que Deus fez era bom. Gênesis 1:31 nos deixa a par disso. Tudo o que Deus criou é bom. Todos os anjos foram originalmente criados sem pecado, foram criados imortais e incorpóreos. Foram criados sem capacidade reprodutiva, isto é, anjos não geram semelhantes. Mas você percebe, todos os anjos foram criados bons. Todos, inteiramente espirituais. E Deus criou uma quantidade fixa de anjos. De modo que Deus não fica criando anjos. Deus não está mais criando anjos. Deus criou apenas uma quantidade fixa de anjos, todos eles bons. Mas a Bíblia mostra que anjos se rebelaram, que anjos se distanciaram do seu estado original. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia não explica em detalhes, mas a Bíblia nos mostra claramente que anjos deixaram o seu estado original, sua situação original, e aí se distanciaram daquilo que Deus estabeleceu. A gente vai ver, veja bem comigo alguns versículos a respeito disso. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que a gente já leu, o apóstolo mostra que o diabo, ele peca desde o princípio. O texto diz isso. Que princípio é esse? Ora, segundo o teólogo Louis Berkhoff, essa expressão princípio, ela é uma palavra grega, uma expressão grega que é kai arches, ou arché, que significa desde o princípio da criação do homem, da criação daqui da terra, do mundo material. Satanás peca desde aquele princípio ali. Olha o texto de 1 João 3,8, que é o texto que eu já citei, e volto a ler aqui. Ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, desde o início lá da humanidade, Satanás vive pecando. Desde o início, quando Deus o criou, Satanás em seguida, ele se afasta, e aí a Bíblia diz claramente que ele, não diz que ele só pecou, diz que ele vive pecando. João 8,44, quando Jesus está falando com os judeus, com as pessoas, as demais pessoas que lhe ouviam, Jesus mostra a situação de Satanás no início. Jesus diz que ele, desde o início, ele nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o início, é mentiroso e é pai da mentira. João 8,44 diz isso. Olha. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, por esse texto aqui, nós percebemos claramente que Satanás, desde o princípio, olha de novo o texto diz assim, desde o princípio,
Ele diz assim, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, mostrando que o diabo desde o princípio, ele vive pecando e não se firma na verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo dá a entender que outro pecado que levou o diabo à condenação foi a soberba. Em 1 Timóteo 3, versículo 6, o texto diz assim, não seja neófito, aí diz, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, qual foi a condenação do diabo? Soberba. Ele se ensoberbeceu. Outro texto que é bom lembrar aqui está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro mostra que houve sim anjos que pecaram. Pedro mostra que tais anjos sofreram e sofrerão ainda mais penalidades. Eles sofreram penalidades e eles ainda sofrerão mais penalidades. Olha o que Pedro diz. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, então está mostrando que anjos pecaram. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que anjos pecaram e sofreram penalidades, e esses anjos ainda sofrerão penalidade maior, porque eles estão reservados para o juízo e sofrerão ainda condenação maior. Em Judas, no capítulo único, Judas só tem um capítulo, o versículo 6, Judas mostra que há anjos que deixaram seu estado original e abandonaram sua morada, seu domicílio, ou seja, o céu. Olha só, o verso 6 de Judas. E há anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Que de fato anjos pecaram, que de fato tudo o que aconteceu, a chegada do pecado à humanidade, à raça humana, isso já tem acontecido no plano superior, no mundo espiritual, com os anjos, claramente. E a prova maior na Bíblia também está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, quando o apóstolo João nos mostra que Satanás foi expulso do céu junto com seus anjos. Olha só, Apocalipse 12, versículo 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, outro texto aqui que claramente nos mostra a condenação de Satanás, a expulsão de Satanás do céu, porque foi assim que aconteceu, irmãos. Deixe-me lembrar algo que talvez você já tenha estudado em algum lugar, quando se fala do pecado no mundo angélico, você talvez já tenha estudado e fique pensando assim, mas rapaz, o pastor Gilson não tratou sobre isso. Pastor Gilson, ou ele não sabe sobre isso, talvez ele não saiba sobre isso. Eu queria mostrar para você que existem textos que a gente sabe, mas que são textos polêmicos, são textos que precisam sofrer um estudo à parte. 2 textos na Bíblia Sagrada são usados para mostrar a queda de Satanás e dos seus anjos. É o texto de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28. Esses 2 textos são usados por muitos estudiosos, por exemplo, Isaías 14, para mostrar isso aqui é a queda de Satanás, é o que aconteceu com Satanás. Ele era um querubim ungido, ele era um arcanjo, e aí ele se rebela contra Deus, ele quer ser igual a Deus, ele se ensoberbece e ele é expulso do céu. Mesmo texto está em Ezequiel capítulo 28, um texto parecido também quando trata do rei de Tiro. Irmãos, esses 2 textos são textos que precisam ser analisados à parte. Por isso que eu não estou citando nessa lista de textos aqui, tá bom? Porque são textos que requer uma exegese maior, uma explicação maior, a fim de que você possa ter um entendimento sobre o texto. Por isso eu não estou usando esses 2 textos aqui nos textos que eu estou falando sobre a queda dos anjos.
Mas uma coisa nós sabemos: Satanás existe, os anjos diabólicos existem, são demônios, eles foram capitaneados por Satanás e estão a serviço de Satanás nesta terra. Satanás não é onipresente, mas ele tem agentes dele, que são os demônios, em todo lugar. Satanás não é todo poderoso, mas ele tem um certo poder de persuadir esses anjos a trabalhar para ele, buscando fazer o mal. E a Bíblia nos mostra isso de maneira clara. Então, irmãos, é bom a gente saber que o pecado não começou com Adão e Eva. O pecado com Adão e Eva começa aqui na terra. Mas antes que Adão e Eva pecassem, então Satanás, os demônios, já tinham pecado no mundo espiritual. Tá bom? Então, para a gente concluir, é bom deixar claro uma coisa: que não haverá perdão para Satanás e seus anjos. Então, ninguém vai orar pedindo para Deus perdoar Satanás, pedindo para Deus perdoar os anjos do mal. Ninguém vai fazer essa oração, porque, irmãos, biblicamente falando, não há perdão para os anjos do mal, nem para Satanás. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário alcança somente homens pecadores, não alcança anjos caídos, alcança apenas homens pecadores. Se você ler comigo Hebreus capítulo 2, versículo 16, você vai entender isso. Hebreus 2 e 16. Diz: Cristo, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele vem falando sobre expiação, sobre sacrifício, sobre o alcance de Cristo. Está dizendo que Cristo não alcança anjos, não socorre anjos. Não há uma cobertura espiritual de expiação sobre os anjos. Deus apenas socorre a descendência de Abraão. Deus socorre apenas homens. Então, o evangelho é só para os homens. A salvação é só para homens pecadores, alcançados pelo Senhor Jesus, aqueles escolhidos pelo Senhor, cujos entendimentos são abertos para compreenderem as Escrituras. Então, irmãos, esse é o nosso estudo sobre a origem do pecado no mundo angélico. Na próxima semana, a gente então vai estar vendo a origem do pecado na raça humana. Durante várias quintas-feiras nós estaremos dando esse mesmo estudo, dando essa cobertura desse estudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E antes de terminar, nós queremos dar um comunicado. A Igreja Evangélica Congregacional, aqui na cidade de Areia, Paraíba, desde o mês de março deste ano que nós estávamos sem culto com público no templo. A partir do próximo domingo, nós teremos já, respeitando as orientações determinadas para as igrejas, então nós estaremos com a capacidade de 30% dos nossos, a capacidade de 30% no templo, participando então do culto no próximo domingo. Respeitando as normas da vigilância sanitária, nós estaremos respeitando fielmente, mas estaremos voltando. Então no próximo domingo nós voltaremos com os nossos cultos no domingo à noite. Porém, lembramos que os cultos serão transmitidos ainda por este mesmo canal, que pode fazer transmissão ao vivo. Então nós continuaremos transmitindo o culto. Então, próximo domingo, nós estaremos já cultuando no templo, domingo à noite, e aí teremos a transmissão do culto diretamente lá do templo, com também presença de público. Lembrem que nós já estávamos transmitindo os cultos, só que não tinha ninguém no templo ali, a não ser o pessoal da parte que estava fazendo a parte de louvor, o pregador e também o dirigente, também o nosso irmão sonoplasta. Agora nós voltaremos respeitando as normas da vigilância sanitária, nós estaremos respeitando o que foi trazido pelo governo municipal, pelo governo estadual, e estaremos então com 30% da nossa capacidade adorando ao Senhor naquele lugar. Lembrando que cada vez nós teremos essa troca de irmãos que estarão uns ficando em casa para assistir por este canal, outros estarão indo ao templo para adorar ao Senhor. Irmãos, Deus abençoe vocês, que Deus encha a vida de vocês de muita graça, de muita alegria, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre todos vocês,
que o Senhor dê a paz a vocês, que o Senhor faça realmente que vocês possam adorar ao Senhor continuamente na beleza da sua santidade. Quero nesse instante orar ao Senhor, agradecido por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de fazer uma live com saúde, com tranquilidade, com harmonia, calmo, sereno, tranquilo diante do Senhor nosso Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é bom. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Nós sabemos, ó Deus querido, que os anjos pecaram, homens pecaram, Senhor, mas o Senhor alcançou os homens com o seu sangue remidor e, ó Deus, glorificamos o nome por termos sido alcançados. E aqui estamos para adorar ao Senhor. Abençoa cada um de nós, nos dá muita alegria, Senhor, em nossos corações e que possamos fazer sempre a tua vontade. Cuida de nós soberanamente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, Deus abençoe a todos, que Deus esteja conduzindo a vida de vocês tranquilamente no dia a dia. E no próximo domingo à noite a gente volta com os cultos no templo, mas transmitido aqui pelo nosso canal Salmos e Hinos em Vídeos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor nosso Deus.